Quero começar com uma pergunta, que é o seguinte. Às vezes, eu tô parado assim, vem pensamentos na minha cabeça terríveis, coisas que eu desaprovo. E do nada, vem o meu eu e fala assim, Thiago, para que você está pensando nisso? Tira isso daqui. Que fenômeno é esse? De entrar uma ideia de algo que eu não quero, não concordo, e eu mesmo conseguir rebater isso. Tiago, você tocou num assunto da mais alta complexidade. Eu vou perguntar para quem está nos assistindo e também para quem está presente aqui na plateia. Vocês pensam apenas aquilo que querem pensar? Não. Todo mundo respondeu coletivamente que não. Mas se vocês não pensam que querem pensar apenas, quem pensa o resto? Sua mente é uma casa de terror? A mente de um ser humano frequentemente é uma casa de terror mais dramática do que os filmes produzidos em Hollywood que assombram, assustam as pessoas. Mas por que nós produzimos pensamentos cruéis, que nos asfixiam, que nos perturbam? Quem são os responsáveis por isso? Porque você dirige um veículo e você vira para a direita e o veículo te obedece. Você vira para a esquerda, ele te obedece. Mesmo se você tem um carro automático, que tem e nós vamos ter logo em breve isso, você traça o destino e ele segue uma trajetória específica. Mas por que a nossa mente muitas vezes é terra de ninguém? Esse assunto não foi estudado por Freud, por Piaget, por Vygotsky, por Kant, por Hegel, por Bion, por Sartre, porque é um assunto ligado à última fronteira da ciência, o processo de construção de pensamentos. Quem produz pensamentos? E por que grande parte desses pensamentos são lixos mentais? Eu tive o privilégio, neste país que não valoriza os seus cientistas, em destaque ciência básica, escrever mais de 3.000 páginas antes de publicar meu primeiro livro, sobre exatamente essa última fronteira da ciência, que é o processo de construção de pensamentos, processo de formação do eu como gestor da mente humana, os papéis conscientes e inconscientes da memória. E enquanto eu estava produzindo conhecimento, atendendo pacientes da minha região, do estado, de outros estados e de outros países, nos intervalos, nos finais de semana, eu ficava perplexo. Por que uma pessoa tem um ataque de pânico? Você citou aqui, antes da sua apresentação, uma sensação súbita e urgente que a pessoa vai morrer ou desmaiar. Por que tem uma crise de ansiedade? Por exemplo, ela sofre pelo futuro e infecta o presente, o único momento em que você é feliz, realizado e relaxado. Há 4 fenômenos que leem a memória sem autorização do eu, e isso muda tudo em termos de complexidade da mente humana. Primeiro fenômeno, vocês não percebem, mas ele está sendo disparado em nuvens. Eu chamo de gatilho da memória ou fenômeno da autochecagem. Enquanto eu falo, dispara-se milhares de gatilhos. Segundo fenômeno, as janelas da memória ou arquivos mentais. Janela porque é através dela que você vê, reage e tem consciência do mundo em que está e do mundo em que é. E o terceiro fenômeno é a âncora da memória. E a âncora pode ter três caminhos. Ou ela gera hiperfoco, o Homo sapiens se torna Homo bios. No hiperfoco é uma janela, um arquivo killer, uma janela traumática com alto volume de tensão. Naquele momento, se esse volume for tão grande, a âncora se instala, o hiperfoco faz com que milhares de arquivos com milhões de dados não sejam acessados. E, consequentemente, o ser humano age como Homo bios instintivo e não como Homo sapiens. E é por isso que nos primeiros 30 segundos de tensão cometemos os maiores erros da nossa vida. Palavras que você jamais deveria dizer para quem você ama. Atitudes que pais jamais deveriam ter diante de seus filhos. Você só me decepciona. Ou professores para com os alunos. Você não vai virar nada na vida. Ou casais entre si. Eu não sei porque estou com você até hoje. Cuidado. Se você está sequestrado no hiperfoco, o hiperfoco bloqueia os arquivos mentais
com milhões de dados. Ou então gera foco e concentração, como está ocorrendo. Vocês estão me ouvindo, estão ouvindo o Tiago, assimilando as ideias, porque você está repousando em determinadas áreas do córtex cerebral para gerar concentração. Ou então você não tem concentração, a âncora não consegue se fixar, consequentemente você fala minutos com uma pessoa, às vezes 10, 15 minutos, ela não ouviu nada. Ou você pega um livro, parece que você está lendo o livro, mas você passa pela página e não capturou nada. Então, âncora da memória, ela tem 3 caminhos: hiperfoco, foco e ausência de foco, ou concentração, como ocorre muitas vezes em crianças que têm autismo, ou adolescentes que têm hiperatividade ou crise de ansiedade. E o quarto fenômeno é o alto fluxo. Ele lê e relê a janela ou as janelas que estão abertas. E, consequentemente, produz milhares de pensamentos sem autorização do eu. Então, respondendo sua pergunta sobre o ângulo mais científico, mais profundo, e que, reitero, nunca foram estudados adequadamente na história da humanidade. Nossa mente produz grande parte dos pensamentos sem autorização do eu, porque tem 4 copilotos que dirigem junto com eu a aeronave mental, mas eles podem pegar o manche, os instrumentos de navegação, e fazer com que você tenha planos de voo e cometa acidentes jamais programados. Então, se você acha que você é um ser humano complicado, você é mesmo. Se você acha que você é um ser humano complexo, você é mesmo. Você não precisa ter problemas para criar seus problemas. A mente humana já é suficientemente criativa para produzir milhares de pensamentos que pode contrapor ao que você é, pode asfixiar você, pode levar você a ser ansioso, irritadiço, a baixar o limiar para suportar frustrações. E só encerro dizendo o seguinte: mas por que nós temos esses 4 grandes copilotos? Por que não só o eu não estaria, por que não seria bom só se o eu estivesse em cena comandando todos os pensamentos? Se o eu estivesse só controlando tudo que você quer pensar, todas as emoções, todas as ideias, numa direção lógica, nem você se suportaria. Porque a vida psíquica, a mentalidade, a intelectualidade humana levaria o ser humano a um tédio cruel. Porque grande parte dos pensamentos que você produz sem autorização do eu, das imagens mentais, das fantasias, é para te entreter, para te distrair, para te movimentar, para excitar, construir os teus sonhos, as tuas expectativas, a tua curiosidade. Então não pense que você tem de estar sempre no controle. Esses fenômenos são importantes para gerar a maior fonte de entretenimento e para registrar milhares, milhões de arquivos ao longo do traçado da nossa jornada para formar a colcha de retalhos para o desenvolvimento da personalidade. Então aquilo que deveria nos libertar, aquilo que deveria nos entreter e alavancar a formação da personalidade também pode nos encarcerar, também pode nos aprisionar, também pode fazer com que pessoas multibilionárias ou multimilionárias que têm sucesso intelectual, social e até grande sucesso nas redes sociais, pode ser um miserável morando em palácio, um miserável morando em belíssimas casas de condomínio, um miserável sendo um multibilionário no Vale do Silício. Se o eu não aprender a dar um choque de lucidez nesses 4 fenômenos, quando eles, que são inconscientes, quando eles atuam nos asfixiando, aprisionando e nos encarcerando.